É Legal. uma técnica norte-americana, ela é de 1972 e ela está no Brasil, ela chegou mais ou menos em 2010 no Brasil, só que a aplicação dela é mais recente, assim, desde 2015. E agora fazem 2, 3 anos que a gente está ouvindo falar mais. Então, tem alguns lugares que tem mais profissionais, em outros lugares menos. E eu conheci a técnica no ano passado. Eu sou designer de interiores e eu tive uma mudança na minha carreira e acabei conhecendo a técnica no ano passado e me apaixonei, porque eu sempre atuei na área de marketing e é uma técnica de marketing, técnica de merchandising imobiliário. Sim. Tá? Então, como é que surgiu essa técnica lá nos Estados Unidos? Essa corretora de imóveis, ela percebeu que ela não estava conseguindo vender os imóveis, estava demorando. E ela tinha uma formação em arte, cenografia, ela resolveu, pensou, bom, eu vou tentar aplicar aqui uma técnica, vou dar uma melhorada, vou fazer um cenário. E ela observou que aquilo vendeu os imóveis, e ela começou a fazer mais, né? Ela é uma pessoa que já qualificou muitos corretores de imóveis, muitos profissionais, ela tem vários livros já publicados, todos em inglês. E uma coisa importante, assim, que a gente fala muito, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a média de venda, de tempo de venda de um imóvel são 2 meses por causa do homestaging. E aqui no Brasil, segundo o Grupo Zap, são 18 meses. Sim, Então, nós temos essa grande diferença. sim. Eu acompanho também já há um bom tempo, realmente, corretoras também americanas, né? Principalmente ali da Flórida, Orlando. E realmente, assim, lá já está comum para o mercado imobiliário a técnica do homestaging, o preparar o imóvel. E os clientes lá já têm realmente esse entendimento da importância, né? Entendem que é um investimento tu deixar o teu imóvel tanto neutro também, quanto às vezes com a personalidade daquele cliente que vai entrar para visitar, né? Então, realmente É, dá resultado. É lógico que, como corretora de imóveis, também não posso deixar de comentar que não é só isso, né? Tem outros fatores lógicos que também podem dificultar a venda quando o cliente não, né, por exemplo, quer vender o imóvel, mas acima do valor de mercado, ele vai dificultar a venda, né? Hoje aqui no Brasil, o que claro. acontece muito também é que a nossa cultura de negociação aqui é jogar. A gente tem um imóvel para vender ou um carro, mas eu vou pedir tanto a mais para chegar naquele valor. E isso Pois é. dificulta. Lá nos Estados Unidos já não existe, por exemplo, essa negociação, né? Não existe tu conseguir um 20% de desconto na compra de um imóvel, porque lá o que é comum é no máximo, quando se consegue um desconto, é 5%. Então já se trabalha muito dentro do valor real daquele de venda, né, do imóvel ou do carro. Não existe essa questão ali da barganha prolongada, né, que traz desgaste para os dois lados. Então, para o vendedor e para o comprador. Aí, lógico, tem também eu até anotei aqui para não esquecer de falar, um ponto importante também para quem às vezes está com dificuldade de vender o imóvel, né? Que é a comunicação. Então, às vezes não adianta tu deixar o teu imóvel lindo, ele está dentro do valor de mercado, mas de que forma que você está comunicando, né? Então, são 3 pontos. Mas vamos voltar para o homestaging, que hoje é o É, foco. tu falaste uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, essa cultura de baixar ou de pedir um desconto atrapalha, sabe? Porque se o cliente, se ele colocar o preço real, ele não vai ganhar pelo preço real. Entendeu? Se ele colocar um imóvel, sei lá, 500 mil, as pessoas vão querer, o cliente comprador, ele vai querer barganhar. Ele quer barganhar, e se não tiver, ele vai querer baixar. Então, isso dificulta, a gente já é um processo cultural, assim. E uma Mas outra coisa que eu tu. vou dizer que também depende muito do corretor que está fazendo essa venda, tá? Lá vem eu defender a nova geração de corretores, né? Me sinto ainda muito nova, né, na área que eu tô. Vai fazer 6 anos que eu tô como corretora de imóveis. É pouco tempo
né? Perante um mercado imobiliário aí só na minha cidade tem mais de 5 mil corretores inscritos. Então, imagina, tem corretores de décadas aí. Eu realmente sou um bebezinho na área, diferente da tua área, que é uma área nova, né? Que vem nascendo agora e tu já estás no início dela. Mas o que eu percebo também eu sempre falo para o meu cliente, não vamos jogar uma margem lá em cima, porque a gente vai dificultar a venda. Por quê? Porque quanto mais eu jogo o valor do imóvel para cima, hoje o cliente, ele vai pesquisar através dos portais, do Zap ou em Viva Real, enfim, portais nacionais ali que já vão trazer para ele direto se aquele imóvel ele está dentro do valor ou não. Então, quando eu coloco a margem muito lá em cima, primeiro que eu já diminuo muito as chances de eu receber um cliente interessado. A partir da hora que eu recebo um cliente interessado, ele provavelmente vai vir com um corretor, porque o teu imóvel estava anunciado por uma imobiliária ou por um corretor de imóveis autônomo. Então, o corretor ele tem que ter posicionamento também, né? Então, eu já vendi imóveis sem acontecer R$ 1 de desconto. Agora, é claro, quando eu também vou com o meu cliente para cima, a gente vai, né? Ele, Jane, eu quero aquele imóvel. Eu vou para cima daquele imóvel, né, a gente faz um diagnóstico, faz o comparativo. Aquele imóvel está acima do valor dele, é lógico que a gente vai fazer uma oferta que entendamos que seja justo naquela compra. Mas o corretor, ele também, né, ele pode se posicionar e o cliente, quando ele quer o imóvel, não é nem só o sentido de ele querer, ele criou aquela percepção que realmente aquele imóvel vale aquele valor, né? Ele vai pagar. Porque ele não quer sair. É o que eu sempre falo, quando, principalmente para quem vai investir, botar para alugar, ele só vai fazer cálculo. Mas para quem vai morar, eu sempre falo, não se apega, mas eu não consegui aquele 5% de desconto. Mas realmente, o que te vale, né? Numa decisão de compra onde tu vai passar anos, talvez décadas, morando naquele imóvel? É o teu desconto de 5%? Ou é um imóvel que vai te trazer felicidade? Tu olhou para ele, era aquele imóvel, tu sabe que está no valor justo, né? Então, o que eu percebo realmente é que eu venho lutando realmente, e sempre comento com quem é da minha área, para que a gente cada vez mais conscientize os clientes realmente que ele dificulta a venda do imóvel dele quando ele quer colocar né, uma margem gigante. Salva as exceções, às vezes eu também recomendo para o meu cliente, para que a gente coloque um valor acima do avaliado quando o imóvel dele não tem concorrência. Salva as exceções. Por exemplo, uma casa de 3 suítes aqui na minha cidade, quase 400 mil habitantes, não é comum esse imóvel. Uma casa de 3 suítes, casa plana, terreninho com gramado, piscina, área de festa, aquela casinha que todo mundo quer, moderna, e é uma casa que está ali por 700 mil. Gente, hoje eu não tenho quase esse imóvel aqui em Blumenau, na verdade não falta. Então, assim, quando eu encontro um imóvel desse, o cliente estava esperando, não, por 700 mil eu vendia, Diane. Aí eu falo para ele, não, vamos botar uns 100 mil a mais ali, porque o teu imóvel realmente é um imóvel daí que ele não tem concorrência, é um imóvel diferente. Mas tirando, esse seria a exceção realmente. Mas tirando isso, eu nunca recomendo para que a gente jogue uma margem lá em cima do valor avaliado, né? Por conta que um cliente vai dificultar a venda do imóvel dele fazendo isso. Não, mas vamos você está completamente certa, tá correta, e eu concordo contigo. Que bom que existe essa nova geração que pensa assim, né? Mas a gente ainda sente o mercado um pouco diferente. Eu vejo isso pelo lado, às vezes, do cliente, que eu vou fazer o staging, daí ele coloca o preço e daqui a um pouco sempre querem puxar para baixo, sabe? Então é uma questão cultural, assim como eu também enfrento questões culturais, assim, de tentar mostrar para o meu cliente que ele precisa arrumar o lar dele para vender. E aí a gente começa a entrar nas questões do homestaging, né? Por que a gente precisa arrumar? Porque, e eu acho que o paradigma maior é explicar para quem está vendendo o imóvel a necessidade dele de tirar os pertences que mostram que aquela casa é dele. Sim. Como, por exemplo, um porta-retrato. Como, por exemplo, uma imagem religiosa. Outro dia eu estava vendo algumas imagens, que eu gosto de entrar nos portais, e tinha uma sala onde tinha um crucifixo. E aí isso pode, de certa forma,
já Pode fazer com ajudar que... ou piorar a vida. Exato, pode Ou ela ajudar ou ajuda, piorar. ou As se duas conecta com o coisas. cliente que entrou, ou completamente bate de frente e já era. Não é legal. Então, por que que a gente vai ficar nessa dúvida? Na Sim, dúvida, a gente neutraliza. Então, isso é o maior paradigma, eu acho, para trabalhar com quem está vendendo imóvel, é que um imóvel é uma conquista. Às vezes ele colocou toda a vida dele ali, as economias, então tem história, e tem histórias que são que não tem valor para quem vai comprar. normalmente. Essas histórias são só de quem morou. Sim, Então ele tem que, de certa forma, pensar que se ele quer vender, aquela casa dele é um produto, não passa mais a ser a casa dele. E ele vai pegar toda a história dele e levar para um outro lugar. E às vezes essas histórias vêm muito doídas, né, Johnny? Vem porque alguém faleceu, vem porque ele está se separando, porque os filhos não estão mais ali. E isso aí acaba sendo doído para quem está se desfazendo. sim. E então é o grande paradigma, assim, a gente precisa mostrar e com muito carinho, com muita afeição para quem está vendendo, principalmente quando ele está dentro da residência, que eu acho que é o ponto principal, quando Sim. alguém É o mais vai morar. delicado, né? Que a gente vai entrar na casa daquele cliente e a gente não pode dizer para ele, olha, tu vai ter que... Nós temos com a nossa, com muito cuidado, mostrar para ele a importância daquilo. E aí esse paradigma cultural nessa quebra, porque nos Estados Unidos, na Europa, onde o homestaging já é muito implementado, cada vez mais essas a gente vê no Netflix, os documentários, as séries que trazem, né, sempre o trabalho do Stadia, é muito normal, né, muito normal. E aqui a gente ainda está, tipo, na curva da inovação, a gente está no início, como era a Netflix há 8 anos atrás, que ninguém sabia para que ia ter um Netflix, né? Então a gente tem que mostrar, e os inovadores é que vão comprar o serviço. E depois os outros vão querer também comprar. Por quê? Porque o resultado é incrível nesse sentido, sabe? Com certeza. A Fábio fez um comentário ali, a Fábio da Ser Negócio, ela é também designer de interiores, e ela comentou ali, sempre achei necessário tirar a identidade do imóvel para ele ficar neutro, né? É isso aí, Fábio. Para a venda do imóvel é fundamental, assim. Eu percebo isso na prática mesmo, né? Quando eu realmente estou com um imóvel que, né, tá com aquela cor assim muito marcante, né? Aquela cor forte que tem expressa a personalidade daquele cliente, mas está longe de ser uma cor neutra. Então, como tu falou, ali, a gente tem que sempre ter um jeito, tem que ter um cuidado, porque para o cliente, né, que para o morador, se ele mora ali ainda, quando ele já não está mais no imóvel, é muito fácil eu falar para ele, né? Vamos pintar o teu imóvel numa cor neutra, tal. Quando ele ainda está ali dentro, é sempre muito delicado. É mais Mas complicado. é bem delicado. É falar, vamos dar uma repaginada no teu imóvel, é delicado. Mas eu costumo sempre pedir, desde quando eu entro para fazer as fotos. Sexta-feira ainda eu fui num imóvel aqui, tinha pouquíssimos porta-retratos e a decoração era bem leve, mas mesmo assim eu pedi autorização para a proprietária, aí eu estava acompanhada com uma pessoa que estava fazendo o vídeo, né? E ainda ele falou, não, Jenny, isso aí no vídeo eu coloco aquelas... Ele ia apagar, Sim, deixar sim. manchadinha a imagem. Eu falei, não, Não, nada mas é disso. horrível. É Nada horrível disso. E isso. aí eu pedi autorização para ela, a gente recolhe tudo. E sempre que possível eu já cheguei a recomendar pinturas também. Tanto por questão de estética também, muitas vezes, né? Aquela pintura de muro, de lado de dentro, de fora, que está Sim. muito já depreciando o imóvel, né? Então eu sempre faço questão de falar de que a reforma do imóvel realmente ela provavelmente não é o ponto da venda, porque cada um que vai Não. chegar ali vai querer fazer as suas alterações. Sim, Mas não se trata de reforma, né? Se trata de é, justamente mas, esse olhar de mas a manutenção, de apresentação do imóvel é reparar, fundamental. né? Até É. porque se a gente for fazer reforma, muita reforma não vale a pena, entende? O que a gente Uhum. tem que fazer é preparar. Isso aí. Preparar, esse preparar pode ser, dependente de cada casa, vai ser um tipo de produto, um tipo de serviço. Tem imóveis, por exemplo,
que são semi-mobiliados, estão vazios. Eles têm só a mobília necessária, às vezes tem que deixar uma cama, a cozinha, tá tudo, né? Só que aí é como se não tivesse ninguém ali. Tu tem uma cama que não tem uma colcha, tu tem uma cozinha que tá toda vazia, né? Então a gente cria esses cenários para tirar essas fotos que vão o quê? Vão conectar. A foto também eu não falei, porque não é só a gente fazer isso, tchau, cliente, então tu tem as fotos nos portais, não precisa mais te preocupar. Não, a gente precisa deixar isso no imóvel, porque a grande estratégia, vida, né? a grande estratégia do meu trabalho é a experiência que o cliente vai ter quando ele entrar no imóvel, não é a foto. Porque ele vai ver a foto, ele vai chegar lá, aí só um pouquinho, isso aqui era aquilo que eu vi. Ele chega lá, tem um cachorro correndo que vem, pula e rasga a meia da cliente, e a cliente não gosta de cachorro. A gente tem que neutralizar essas questões, né? Não pode ter pets na hora da visita, porque nem todo mundo gosta. Brinquedos de criança a gente tem que guardar, né? Mas, assim, em alguns momentos é muito fácil da gente fazer esse trabalho e dar um outro resultado. Porque, por exemplo, eu faço muita pesquisa nos portais também, né? Para olhar e para ver assim, nossa, como tem trabalho para mim. E sigo muitos corretores. Olha, eu diria para ti que 99% dos imóveis tem trabalho para ti. Eu sigo muitos corretores porque eu quero ver, né, o que eles estão fazendo e os imóveis e fazer esse contato, porque o corretor é o grande parceiro. Na verdade, o corretor é aquele que vai trazer o cliente, né? Dificilmente o cliente que tem o imóvel acontece, tá? Não vou dizer, mas ele chega até mim. Quem é que vai entrar com uma consultoria? Até eu fiz um vídeo para o YouTube, vai ao ar essa semana. Como a maioria das pessoas ainda nem sabem que existe a tua profissão, no final das contas. Não sabem, não entendem. Então, esse vídeo é justamente assim, ó, como o corretor de imóveis pode não oferecer, agora não lembro o nome do vídeo, mas é como o corretor de imóveis pode dizer para o cliente que o homestaging existe, sabe? Como ele pode oferecer. E aí eu digo o seguinte, você não precisa dizer que a casa dele está precisando, porque isso é a coisa, acho que mais delicada para vocês que são corretores, é chegar para o cliente assim, eu acho que a gente precisa dar uma pintadinha nessa parede vermelha, dar uma arrumada. Não, você vai dizer para o cliente, você vai fazer um valor agregado ao teu trabalho. Você vai dizer assim, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar e que vai acelerar a venda do teu imóvel, eu vou te passar o contato dela, e aí a gente vai oferecer, vai olhar a casa do cliente e vai oferecer uma possibilidade para ele. Então não é tu que vai dizer para ele, olha, tu precisa tirar esses porta-retratos. Eu sou a pessoa, ou qualquer outro homestaging, é aquele profissional que vai ajudar nesse processo, entende? Porque às vezes os processos são doídos, muito doídos. Porque a gente não quer falar, né? Como corretor. Exato, você não quer falar, porque você está tentando vender. Você já vai dizer para ele, a tua casa não está legal? Não. A gente pode melhorar a tua casa. Eu tenho... tu usa... o meu trabalho como valor agregado ao teu negócio, entende? Porque vocês são consultores imobiliários, né? Então, vocês têm uma gama de serviços que vocês podem oferecer. Giovanni, aproveitando que eu vi que entrou bastante corretor agora, eu vi que estamos com vai me cortando, porque o Robert. Fala um pouquinho hoje do teu trabalho, então, mesmo eu tô morando no Rio Grande, mas tu oferece essa consultoria online, onde a gente, então, vai poder falar, né, de você, na verdade, da tua especialidade de homestage, para passar diretamente o teu contato para o cliente e, né, a partir da hora que a gente fala, né, mostra em números, né, como, por exemplo, aí quando a gente cita os Estados Unidos, que já faz isso já com naturalidade, né, aplica o homestage na venda do imóvel. Então, nesse momento, tu faz essa consultoria toda online com o cliente, dali do Rio Grande do Sul. Tu vai pegar as fotos, provavelmente, então, que eu vou fazer, entregar para o cliente no formato que o imóvel se encontra naquele momento, e tu vai analisar como que é feito esse teu acompanhamento com o cliente. Eu tenho hoje uma consultoria, tá? De tarde, uma consultoria. Então, o que aconteceu?
Essa cliente entrou em contato comigo pelo meu site, né? Ela viu na internet, ela soube da técnica, tá? Ela soube e ela logo buscou, eu quero ver quem faz aqui no Rio Grande do Sul. Ela é de uma cidade bem próxima aqui da minha. Só que nós estamos num momento de lockdown muito grande, né? Tá tudo fechado, então a gente não pode sair. Então, o que eu combinei com ela? Na verdade, eu passei para ela antecipadamente um formulário. Nesse formulário, ela me descreveu várias coisas, assim, a idade do imóvel, valor de venda, vários detalhes. Se tinha, por exemplo, se ela tinha feito alguma reforma, o que ela considerava. Então, ela respondeu e junto com essas respostas vieram as fotos. Aí eu conversei com ela e propus para ela fazer uma consultoria no imóvel dela. Mandei esse orçamento e ela tinha algumas dúvidas. Então, o que a gente já fez? Fiz uma tele já com ela, uma reunião, para explicar para ela como é que seria, né? E essa cliente optou, então, por fazer uma consultoria online. Hoje ela vai lá no imóvel, ela não mora, ela é uma investidora, ela vai no imóvel e ela vai me mostrar todo o imóvel. Eu já orientei para ela, olha, tu faz fotos. Então, a gente vai ficar numa conversa, assim, de 1h30, onde ela vai me mostrar e eu vou conversar com ela e registrar tudo. Depois, em até 5 dias, eu mando para ela um relatório de tudo que ela pode fazer, porque esse imóvel, ele precisa de algumas coisas. E aí o cliente, esse trabalho é para um cliente que quer fazer, sabe? Ou que precisa. Ele pode ser um trabalho para um final. Eu quero umas dicas para ajeitar o meu imóvel, como é que eu posso fazer, Depende, tem vários tipos de consultoria. Então, de longe, eu vou depois passar um relatório com fotos, com o que ela tem que fazer para ela ajeitar e depois, porque esse imóvel não está mobiliado, depois que ela fazer o que a gente combinou. Não tem nada de mobília? Novo? Não, só tem... Não, ele não é novo, ele é antigo. É um imóvel grande, antigo, no centro do município, que tem um perfil de morador de terceira idade. E o que a gente faz quando a gente vai fazer o staging? A gente estuda quem vai morar ali. Isso é muitíssimo importante, eu não disse antes, né? A gente estuda, por quê? Porque eu preciso criar um cenário para agradar quem vai morar ali. O perfil. Você entende? Naquele prédio, praticamente são, que ela me falou, praticamente só pessoal, são idosos. Então, nós precisamos mobiliar ele. Qual é a técnica que se utiliza para mobiliar? A gente utiliza móveis reais e móveis cenográficos. Nos Estados Unidos, eles usam o real. Eles têm galpões, aí tu escolhe, eu quero esse sofá, eu quero isso, eu quero aquele outro, o cliente paga, a gente faz o staging, a gente faz o cenário, porque a gente está trabalhando com cenários, e esse cenário vai ficar lá durante toda a visitação daquele imóvel, tá? Assim, o staging deve ficar mesmo quando o morador fica. A gente orienta o cliente a deixar, a gente dá várias dicas para o cliente, olha... Quando tu receber um visitante, nós vamos fazer o seguinte, tu vai organizar da seguinte forma, vai deixar muito parecido como está nas fotos, e essas fotos são profissionais. Tem que ser um fotógrafo profissional, a gente orienta o cliente. Porque assim, Johnny, a gente parte do princípio que vocês, de repente, têm que fazer tudo, né? E isso eu também não concordo com vocês. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês de assessoria, mas tu não tem que ser fotógrafa, tu não tem que dizer para o cliente que a casa dele precisa dar uma ajeitada, entendeu? O teu trabalho é conseguir o cliente comprador, fazer a melhor forma. Tu tem 2 clientes aqui, né? E orientar, né? Eu vou cuidar desse meio de campo, eu vou, junto contigo, orientar, olha, faz assim, quem sabe na hora de tu receber a visita, tu passa um café, porque a gente trabalha com marketing sensorial. O marketing sensorial, nós temos 5 sentidos, e a gente tem que trabalhar esses sentidos.
em até 90 minutos, 90 segundos da visita, 90 segundos a gente está falando aí, 1 minuto e meio, né? O cliente decide se ele gostou ou não. Então, se ele entrar naquele imóvel já lá na frente, entendeu? Se é uma casa, o jardim tá feio. Quando é casa, a gente tem que orientar o jardim. Se tu tem que pintar a casa por fora, tu vai ter que pintar, entendeu? Porque hoje o cliente não quer trabalho, ninguém quer trabalho, ninguém quer pensar, eu vou ter que fazer uma pintura, não vou ter que cuidar disso. Reforma tu faz depois. Reforma se faz depois. Tem uma pergunta aqui, ó, do Renan, isso só serve para quem tem exclusividade no anúncio do imóvel? Pode ser, tu pode oferecer, aí depende, né? Depende da estratégia. Não necessariamente, né? Não. Eu imagino que o Renan está perguntando no sentido da contratação do home staging, é isso, Renan? Mas não, na verdade, todo cliente, mas mesmo que ele estiver anunciando por conta, ele deve, né, compor imobiliária ou por conta, ele deveria de procurar fazer. São várias estratégias, né? Dependendo do caso, assim, tem imobiliárias que vão me contratar para dar uma exclusividade naquele negócio. Daí é o diferencial que a imobiliária e daí, pode tipo, a imobiliária vai pagar esse serviço. Isso. Mas a gente tem que, para bem do mercado e para bem de todo mundo, para a gente vender mais imóveis, para a gente melhorar a experiência de compra do cliente, precisamos mostrar para o cliente vendedor que ele precisa aplicar o home staging. Sim. E a cultura de não precisar arrumar para vender é grande, né? Não, mas tens uma embaixadora aqui, já saiba disso. Porque eu já venho procurando profissional de home staging há muito tempo. Ano passado eu encontrei uma aqui em Blumenau, mas ela não ficou nem um ano na área, acabou saindo. Quando eu fui procurar de novo, ela não estava. Eu já dei Google aqui, não encontrei nada. Ontem eu pensei, não, eu vou procurar mais uma vez para eu não sair falando que Blumenau não tem home staging. Então, aí eu procurei no Instagram também. Aí eu achei, tem uma corretora que recentemente fez o curso de home staging. E ela até fez um post, eu até quero procurar, ela não deu tempo, assim, eu achei, já era de noite. E eu vou fazer o curso também, eu também quero ter. Mas, assim, ela fez um post, eu achei bem legal. Ela, assim, pessoas que queiram fazer, eu tô precisando disso. Desse encontrar esse profissional. Na verdade, a gente pode fazer, mas é no sentido de tu fazer porque não tinha ninguém para te ajudar. Mas não é o que tu quer, é estilo aquilo que tu falou. O corretor de imóveis, ele tem que ser especialista no que ele faz. E é lógico, a gente busca conhecimentos para poder justamente também assessorar o cliente, né? Mas a gente não vai fazer tudo com maestria, concordamos, né? Que um médico, ele vai ter maestria naquela área que ele escolhe, e não em todas as áreas, né? A especialidade dele provavelmente não vai ser de todas do corpo humano, é a mesma coisa para o corretor de imóveis e para qualquer profissional, eu penso. Então, com toda certeza, por mais que eu vou buscar, né, um entendimento básico sobre o home staging, mas eu não vou ter a mesma profundidade no assunto que a Silvana, por exemplo, né? Então... Não, eu acho importante ter esse conhecimento, sabe? Mas é bem o que tu diz, a gente precisa se especializar porque talvez existem vários tipos de serviço que a gente pode prestar, desde, por exemplo, de um estilismo final no imóvel que está pronto, a gente fazer um estilismo, ou seja, trabalhar essa produção do imóvel, tá? Para as fotos e orientar o cliente, olha, tu precisa deixar assim, por exemplo, banheiros vendem muito, né? E os banheiros são aqueles ambientes, banheiros e cozinhas que a gente... Marcos aí entrando. Bom dia. Falando, são né, ser embaixadora de você, tá aqui. Agora as duas embaixadoras dando bom dia para o grande Mário. Bom dia. O cliente... Agora até me perdi, viu? O que eu tava sobre falando? Banheiro e cozinhas, né? Sobre banheiro. Banheiro é um lugar que, nossa, basta olhar o nosso banheiro, né? É cheio de escova de dente, de pote, de creme, enfim, de uma infinidade de coisas. E às vezes a gente vê na foto, se tenta arrumar a foto, né? Quando o cliente vai tirar, mas assim, deixou lá um shampoo, deixou um piso no chão, sabe? Então, organizar, porque o banheiro é uma das partes mais íntimas de uma casa.
Mesma coisa quando tu vai num hotel. Eu já fui hoteleira, né? Então, a minha formação também, sabe quando a coisa fecha, assim, lá numa certa Legal. idade, fecha tudo? Então, eu trabalhei já nessa parte de hotel. E no hotel a gente tem que mostrar que ninguém nunca usou aquele banheiro. Sim. E nós também vamos com homestaging mostrar para aquele cliente que aquele banheiro foi feito para ele, é impecavelmente novo. Porque a gente usa técnicas para exaltar justamente, criar cenários de conexão com o cliente. Então, se tu tem uma janela bonita, eu sempre falo essa história da janela, porque às vezes a gente pode ter uma janela, ou tu tem uma varanda. Por exemplo, uma varanda. Outro dia eu fiz um staging num imóvel que tinha varanda. E aí o Marcos Araújo vai me ajudar aqui. No livro dele, ele fala sobre a questão das varandas, né? As varandas, então, se tornam, no último capítulo aí do livro, da última versão, das A varandas, que as cereja. pessoas querem ir hoje ter um ar, né? Antes as varandas eram fechadas. Hoje uma varanda aberta é um grande potencial para um É o imóvel. jardim da casa. É o jardim da casa. Então, o que que tu tem que Isso fazer? O que que eu mesmo. fiz naquela varanda? Eu criei um cenário. Eu coloquei ali plantas, eu coloquei uma cadeira, uma poltrona. Tu faz um cenário como se fosse um lanche, um livro. Por quê? Porque o cliente vai ver aquela imagem e vai pensar, eu também quero sentar aí nessa varanda quando eu tiver. Mesmo que Ah, seja com o que ele quer, entendeu? Com a poltrona sim. dele, com o espumante dele, se ele quiser. Mas a gente cria essa conexão, a gente mostra a potencialidade para o cliente E ele se de cada. imagina lá, né? Ele se imagina. A Então, é Isabel uma. fez uma contribuição, só voltando ali antes que a gente perca, falando ainda sobre os banheiros, né? Banheiro precisa deixar vazio, só com plantas e Existe. toalhas claras. Isso Excelente, aí. Isabel. Isso Olha, aí. que todos os A, clientes tenham a o Kátia. entendimento desse assunto, mas a gente vai levando aos pouquinhos, sim, quando a gente apresenta aí homestages profissionais como vocês, e vocês vão conseguindo assessorá-los. E o trabalho para a gente mostrar é justamente o antes e depois. A Kátia está dizendo Sim. aqui, ó, vamos fazer um antes e depois para que trabalho para ver que trabalho maravilhoso da Silvana. Então é isso, a gente faz esse antes e depois, tu tira foto. Eu procuro fazer isso também, mas às vezes não dá tempo, né? Porque tanta coisa, mas a foto do antes e do depois. Porque daí tu consegue perceber exatamente aonde a gente faz esse trabalho. Eu vi que no teu Instagram tu já tens bastante posts ali, já que mostra, né, do teu Tem antes, como era o bastante. móvel e como era o depois. E a gente percebe daí a transformação ali realmente, né? O milagre do Isso. imóvel, não é o milagre da manhã. Porque é o que dá para fazer realmente com o imóvel, né? E principalmente também, às vezes, não é nem quando ele tá, né, poluído ou tendo que ajustar e recolher as coisas. É quando tá, como tu falou lá no início, quando ele não tem ainda aquela vida dentro dele, né? Não tem nada e tu tem que fazer a encenação. E eu que entro no dia a dia nos imóveis com o cliente, eu vou falar, gente, é realmente um negócio que não valoriza o imóvel quando a gente entra e não tem nada. Então, tem clientes que conseguem realmente imaginar, e tem clientes que, né, o que fariam ali, às vezes é uma mulher já mais ligada ao mundo também, né, de acompanhar a questão de interior, de design e tal. Mas tem mulheres que não, que elas falam mesmo, tem dificuldade. Eu posso até falar o que daria para fazer ali, mas ela tem a dificuldade de imaginar. Homem, então, nem se fala, assim. Normalmente eles não têm noção nenhuma de espaço, eles nunca sabem o que pode ser feito num quarto daquele, sempre acham que não vai caber nada. Então, a importância realmente de preparar esse imóvel. Vamos ver, o Marcos também já fez uma integração das habilidades de hoje, stagers e corretores melhora o mercado imobiliário. Home stagers, é isso aí. É Isso, isso que buscamos, né, Marcos? é a nossa parceria. E tem uma situação também, por exemplo, que se usa muito, tá? Que é essa organização da casa antes da gente fazer o staging. Porque tem alguns imóveis, assim, não é só o cenário, né? O homestaging é muito mais que isso, na verdade. O homestaging, ele vai prezar
o descarte, então descartar tudo que já não serve mais. Tem um trabalho muito bonito assim que se faz, tá? Que é uma reorganização de toda a casa. Então, tudo que não serve, tu descartar, tu já ir guardando em caixas, porque daí tu já organiza na tua pré-mudança. E quando existe esse trabalho que o cliente não quer fazer sozinho, a gente indica o trabalho da personal organizer, que ela já vai ajudar o cliente nesse momento de desprendimento daquelas coisas. Porque, Jeane, a gente, com a consultoria, tu orienta o cliente, olha, tu precisa, no teu closet, deixar 50% das tuas roupas. Tem aqueles programas americanos que a gente vê quando eles mostram a casa, aquele compra e venda, tem vários. Mas muitos ele mostra um cliente entrando e daí ele entra no closet assim, cheio de roupas dos outros, né? A gente fica meio assim, ai, eu quando vejo aquilo não gosto. E isso acontece muito quando a gente vai ver um imóvel. Às vezes o cliente quer abrir o closet, quer abrir o armário para ver se tem espaço. Daí ele vê assim, um monte de coisa dentro do armário, entulhado, se não cai para cima dele essas roupas. Horrível. Então, o que a gente tem que orientar esse cliente? Tu precisa deixar só 50% das tuas roupas dentro dos armários. Então, já vai fazendo essa organização, já guarda roupa de inverno. Bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito inverno, verão, né? Mas tenta já tirar algumas roupas ou coisas que tu não vai usar. Isso já vai te ajudar na mudança, sabe? E casas muito entulhadas. Às vezes a gente tem residências que tem muitos móveis. O homestaging prioriza a circulação, porque a gente tem que deixar o cliente fazer esse percurso da visita. Ele tem que chegar até a janela. Se na janela tiver um móvel que ele não vai conseguir chegar para ver, ele vai tirar o potencial daquilo. E aquela janela precisa ser exaltada. Tu precisa colocar uma poltrona, tu precisa botar uma luminária para ele sentar ali, se sentir que ele vai estar lendo um livro, fazendo um lanche, tomando um chá, sabe? Então, são essas conexões. Tocou num ponto, né, nessa questão que me fez lembrar outro detalhe importante também. Eu sempre, né, quando o cliente dá a abertura, quando dá a abertura não, na verdade, eu procuro também olhar o perfil de cliente que está indo visitar o imóvel, né? Mas eu costumo também pedir com todo o jeitinho, com toda a educação, explicando e justificando o porquê. Mas eu costumo pedir para o meu cliente vendedor, se possível, ele não estar presente no imóvel dele no momento que o comprador está indo lá, justamente para ele poder ter esse momento aí que tu falou, que é quando ele chegar lá na janela e ele olhar aquela vista, ele se sentir realmente, né, já tomando o café, o chá, o vinho dele, sei lá, mas ele curtindo aquele momento, como que seria, né? Ele naquele ambiente que ele está parado, seja a sacada do imóvel, ou a sacada da suíte, né? Ou a janela simplesmente. E isso é muito importante, né? Então, realmente, é tanta coisa realmente que vai fazer a diferença nessa experiência ali da visita, né? É importante, porque homestaging não é foto. Homestaging é experiência. Se trata de uma técnica de merchandising visual imobiliário. O merchandising visual, ele é uma experiência do cliente. Quando a gente vai no mercado e a menina te dá um chocolate novo para te provar, a promotora, ela está fazendo merchandising visual contigo. Quando você entra numa loja e a loja está vazia ou a vitrine vazia, isso é merchandising visual. Você tem que criar aquela loja da forma, com as estratégias que vai fazer com que o cliente passe pela loja, ache as coisas que ele quer. Quando a gente vê vitrine, mais de 80% da decisão de compra de um cliente por um produto está na vitrine. Então, num imóvel, se a gente não cria essa estratégia, a gente vai ter que ir em vários imóveis. Vocês vão ter que levar o cliente de vocês em mais imóveis. Agora, se tu tem um imóvel já preparado, vocês vão facilitar para o cliente, porque ele já vai entrar e já vai se conectar. Entendeu? E quando a gente tem imóveis que não estão mobiliados, o problema aumenta. Por quê? Porque o cliente entra naquele imóvel, basta ver as imagens, né, nos portais, são às vezes muito grandes, apartamentos muito grandes, e somente 10% das pessoas conseguem se ver com o mobiliário dele ali dentro.
Ele pode ser ou muito grande ou muito pequeno, dependendo do tamanho do imóvel, entende? Então, quando a gente faz o staging cenográfico, a gente usa móveis de papelão com móveis reais, que é uma técnica que é muito artesanal, que é hoje no Brasil trata de cada stager. Então, cada stager vai criar um projeto em cima daquele móvel. Então, vai ter uma cor, as almofadas vão ter uma cor, os adornos, a gente tem acervo disso. A gente tem um acervo de itens decorativos para a gente mobiliar esses imóveis. Claro que existe, Diane, um nicho para a gente trabalhar isso. Tem um patamar. Eu não vou em imóveis de luxo poder mobiliar com móveis cenográficos, tá? Sim. Mas às vezes tem imóveis que estão semi-imobiliados que tu só precisa colocar uma cama e alguns adornos. Tu consegue fazer isso. Então, Eu já vi muito lançamento de construtoras que vendem mais ali para a linha de Minha Casa Minha Vida, na qual, em vez de colocar móveis verdadeiros reais, fizeram sim, o cenográfico. De cenografia ali que tu está comentando. Não eram móveis verdadeiros. Mas faz toda a diferença para o cliente realmente que tenha dificuldade de imaginar, né, o que pode ser feito, aproveitado naquele espaço. Faz toda a diferença, com toda certeza. A gente facilita o entendimento, a gente cria essas conexões. Dicas para quem está, né, aí assistindo, os corretores, preparar esse imóvel, então, pedir para o seu cliente colocar um cheirinho suave, um aromatizador bem neutro, pode passar um café, não precisa passar o café para o cliente, passa o café e vai embora. De vez em quando, eu sempre falo, o café ele nunca assusta ninguém. Ele né, ele traz realmente aquela sensação de acolhimento já. Então, quando meu cliente ele vai ficar no imóvel dele, eu costumo falar, porque o cheirinho eu já cheguei também a falar para alguns clientes, mas aí tem cliente já que fala, não. Cheirinho eu não gosto. O dono do imóvel já fala, não vou botar. Então, tá bom, então vamos fazer o café, que o café ele nunca tem erro. Se você vai estar no imóvel, 5 minutos antes ali da chegada, passa o café, porque realmente ele traz já uma sensação, além de que, aí como o vendedor naquele momento está dentro do imóvel, a questão do café ali rola já às vezes um negócio de ele convidar isso eu não posso exigir, mas às vezes, muitas vezes deles mesmo, eles já convidam daí, né? Perguntam se querem um café e tal. E às vezes isso acaba que acontece mesmo. Normalmente não acontece, mas às vezes acontece o café. E aí quando acontece o café, o que está fazendo a visita, né? O possível comprador aceitar a xícara de café já é o momento que ele, pelo menos ele relaxa e fica um pouco ali dentro para se sentir como seria, né? Morando ali ou não. Exato. Exatamente, é tudo isso, sabe? É essa experiência, a gente quer ter boas experiências, porque se tu tiver num imóvel lindo e tu for mal tratado, alguma coisa, chega no imóvel, eu dou de cara com, imagina, eu não posso beber, tá? Imagina que eu não posso beber bebida alcoólica e eu chego para ver uma casa e essa casa tá cheia de bebida, tem um bar lá com bebidas alcoólicas. Não vai conectar. Tu entende? Tu entende como é delicado, gente, tudo isso? Eu já perdi vendas por conta de o comprador, né, o cliente comprador, ele pegar, né, birra, marcação, sei lá como é que a gente vai poder chamar, com o cliente vendedor sem mesmo conhecer, mas porque ele ficou sabendo de alguma coisa, já imagina. De entrar no imóvel e ver que não tem nada a ver, às vezes, com as crenças dele também, né? Claro, imagens religiosas. Até na semana passada eu comentei isso, mas também tem o contrário, por exemplo. Estava falando com uma corretora, eu achei incrível essa conversa dela. Eu disse, Silvana, tu tá falando que tem que tirar as imagens religiosas, mas tu sabe que um dia eu fui mostrar para uma cliente uma casa e o cliente vendedor era maçom e ele tinha um objeto de maçonaria. E o meu cliente comprador também era maçom. E aí ele, quando ele viu aquele objeto, ele não quis mais nem olhar o resto da casa. Eu quero essa casa. Algumas histórias também. Então, mas esse é um detalhe, tu imagina, né? Esse detalhe, assim, é do contrário.
Também, então daqui a um pouco tu tens ali outra coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Ah, eu tenho uma mesa de jogos, eu tenho lá um canto onde eu tenho uma mesa de carteado. Pega essa mesa, coloca uma toalha em cima e não diz que é de carteado. Faz um outro cenário, dá uma outra função para aquela mesa, sabe? O jogo também não é uma coisa que as pessoas adoram. Então, tem vários detalhezinhos que a gente precisa neutralizar e trabalhar. Agora, tu imagina isso com o cliente que está vendendo. Se tu vai fazer isso enquanto corretora, tu entende? Por isso que cada um tem o seu trabalho e eu acho que juntos, né? Juntos a gente consegue melhorar. E eu vou te falar o seguinte, quando os clientes, depois que eu faço o staging, eles ligam para mim, agradecem e dizem assim para mim, ah, eu não tenho mais nem vontade de vender a minha casa, de tão boa que ela ficou. Porque a gente tira os entraves da casa. A gente melhora, a gente... Tudo é energia, né, Johnny? Tudo é energia. É nesse sentido, sabe? A gente corre esse risco, mas ele acaba vendendo. Essa preparação do imóvel ali, pelo que tu, né, contasse, ela acaba já sendo realmente uma limpeza de muita coisa na vida do cliente, né? Sim. Porque ali ele já vai se... Quando tu abre um armário, por, né, recomendação ali da Homestage, vamos fazer, né, começar pela faxina do closet. Ali já imagina quanta memória que tu se desapega. E como tu falou, é energia mesmo. Quanta energia que estava ali parada, densa naquele lugar e tu, né? Faz aquele lugar, aquilo ir para onde deve de ir, né? Seja para doação ou para vai vender aquilo, não sei, mas ou vai botar alguma coisa lá para o reciclado, mas aquilo está indo para onde deveria já ter ido antes. Já está saindo, né? Ele já está se livrando, já está ajudando ele na própria mudança dele. E quando ele entrar na casa nova, ele não vai levar todas aquelas tralhas, né? Aquele monte de coisa assim que ele tá, né? Tem memórias que tu vai levar e tu vai guardar para sempre, mas outras são desnecessárias porque a gente acaba acumulando muita coisa, né? E então é uma forma de ele se preparar realmente para esse novo imóvel dele, porque daí ali ele já começa a realmente, ele como tu falou, ele não vai levar tudo, então já está antecipando um trabalho que ele ia fazer depois. E ele já também está dando espaço para realmente se sentir já entrando naquele lugar, porque se ele está saindo de um imóvel para algum outro imóvel, ele está indo, né? Talvez ele tenha comprado, talvez ele vai comprar, mas ali ele já está tendo a oportunidade de realmente já também se imaginar naquele novo imóvel dele. E tem uma outra coisa, Jane, que é o seguinte, ó, existe o esforço do cliente, tu entende? Tem clientes que eles colocam a casa deles para vender, o apartamento, mas eles não querem vender. Sim. Então, esse tipo de cliente, a gente nem tem que... Né? O Homestage não é para esse tipo de cliente. Eu não faço esforço para pegar ele, não. Porque daí ele vai... se vender, vendeu. Né? Eu sempre busco fazer algumas perguntas para o cliente quando ele me procura, porque justamente se ele não está no momento de venda, eu não pego. Então, eu não pego aquilo para venda e eu, né, mas eu procuro mostrar com o melhor jeito possível, mas o que me faz muitas vezes perceber que não está no momento dele de venda. O imóvel dele, vamos voltar lá para aquele início de, né, quando o cliente quer colocar o imóvel para venda 30%, 20%, 30%, 40% às vezes acima do valor de mercado. E aí tu mostra por A mais B, né, que o valor de mercado é aquele, a gente pode fazer, mas ele insiste naquilo. Mas não seria só ali que a gente vai entender se ele quer vender ou não, né? Mas a gente tem também uma pergunta que eu sempre busco, por que você quer vender esse imóvel? É normalmente a primeira pergunta, né? Mas para onde você está indo? Por que você quer vender? Porque às vezes a pessoa, ela passou pela cabeça de venda, mas ela ainda não quer vender. Ela não consegue desapegar daquele imóvel ainda. Ainda a história que está ali, o que ela vivencia ali ainda é... Ela não quer sair, resumindo. Ou às vezes um do relacionamento quer. Isso também acontece muito. Um quer, mas o outro não quer. Então, verdade. Não adianta eu me esforçar... E assim, eu já fiz isso muito, principalmente no meu início do trabalho. Aí eu ficava lá, pensava, não, mas com o tempo... Realmente, às vezes, com o tempo, depois, ele vai me procurar de novo, como já aconteceu. Não, Diane, a gente baixou o valor do imóvel e tal.
ele ficou decidido a vender, sabe? Ele passou um tempo, ele continuou anunciando, deixou o imóvel dele, daí até já, eu diria, desvalorizando nos portais, porque daí outras imobiliárias pegaram para vender naquele valor, o imóvel já fica conhecido na cidade, né, para quem está buscando. E aí, quando o imóvel está há muito tempo, né, no meu entendimento, no que eu venho pesquisando, quando um imóvel ele passa esses 18 meses, por exemplo, ou dali para cima, num portal imobiliário, ele perde já muito valor. Principalmente numa cidade pequena como Blumenau, que não é uma capital, né, não é uma metrópole, é uma cidade pequena onde o cliente, quando ele quer comprar, ele entra ali, dependendo do produto, vai ter pouco produto concorrente para aquele bairro que ele quer, né, uma casa de 3 Sim. suítes, tal, tamanho e tal, vai aparecer ali para ele 20 casas, 30. Então, cada imóvel que entrar novo ali, ele já sabe. E se ele está Uhum. buscando há 1 ano, 2 anos, ele vê sempre aquele imóvel lá, depois até pode baixar o valor daquele imóvel, ele não quer mais visitar. Para ele, aquele É. imóvel tem problema que aquele imóvel tem, é o que ele pensa. Não, esse imóvel tem algum problema, já não me chamava atenção antes, agora também não está me chamando. Então, eu sempre busco falar muito assim disso para o cliente, né? Para que ele, quando voltando naquela questão de valor, de o cliente querer jogar o valor lá em cima, né? A cultura Sim. que ainda a gente tem aqui no Brasil, é de ele tomar esse cuidado, realmente, porque mas, enfim, eu entrei nesse assunto, mas só para dizer que, realmente, quando eu percebo que o cliente não está pronto para vender aquele imóvel, eu não gasto minha energia com ele, porque realmente não vai vender. Às vezes ele está pensando em vender, ele chama a gente ali para fazer uma avaliação, mas ele quer só realmente pensar ainda. Ele ainda não está pronto, disposto a vender, não adianta nem eu indicar a Homestay, porque ainda ele não está preparado realmente para É. vender. E uma coisa, né, Johnny, o homestaging não é milagre. Ele atua como uma preparação do imóvel. Depois que a gente Correto. preparou, tem todo um processo de comercialização que também tem que ser adequado. Tu tem que ter um corretor adequado, entende? Então a gente E não uma boa faz divulgação milagre. mesmo, uma comunicação São, realmente. são estratégias que vão promover o imóvel, mas que tem que trabalhar em conjunto. Porque aí tem muitas coisas, muitas variáveis que podem quebrar esse caminho, né? Tu mesmo estava falando aí, de daqui um pouco não colocar no lugar certo ou não botar o preço certo, né? Então, esses detalhes, e às vezes até o próprio cliente não querer vender ou barrar a visita, entende? A gente tem que. São várias variáveis aí que a gente precisa entender. E o meu trabalho não é milagroso, ele é uma possibilidade da venda mais rápida, sim, né? Porque quanto mais tempo ficar no mercado, esse preço vai baixar, vai ficar mais difícil. Então, a Barbie Schwartz, que é a grande precursora, ela diz o seguinte: o investimento em homestaging é sempre menor do que a primeira baixa no preço do imóvel. Então, é nesse sentido, assim, tu investir no início, tu vai ganhar, porque quanto menos tempo ficar vendo o teu imóvel, menos despesas tu vai ter, né? Porque a gente sabe que imóvel fechado, às vezes tu tá pagando um Acredito. aluguel, ou sei lá, são várias despesas. Né? E eu percebo que realmente os imóveis. Ano passado eu cheguei a fazer venda de um imóvel em menos de 30 dias. Assim, foi o meu recorde, eu fiquei bem feliz. Que Mas o legal. imóvel, por mais que eu não tinha indicado o trabalho do homestay, mas aquele imóvel já estava muito bem alinhado. Então, assim, sempre que eu peguei um imóvel que ele vendeu nesse curto prazo, né? Ele realmente sempre era um imóvel que ele estava no valor de mercado, né? E que ele estava preparado para receber o cliente e o cliente, o vendedor, ele não dificultou a entrada do cliente comprador, né? Então, ou ele deixou o imóvel livre para eu mostrar. Então, ele realmente, né, confia, não, gente, vai lá, entra no meu imóvel, por mais que eu moro ali, eu não preciso estar ali dentro, né? Então, Claro. e ele permitiu, então, dessa forma que o cliente comprador fosse ali e ficasse relax, porque tem muito comprador, tem muitas pessoas que elas não se sentem bem na casa de uma pessoa estranha. Então, ela tá ainda ali. Eu tenho clientes que eles não visitam quando tem gente no imóvel. Ano passado ainda, eu acho que o Jefferson até saiu aqui da live, mas eu tive um cliente e ele é novo, tá? Ele não tem 30 anos. E ele ainda falou para mim, Diane, eu não vou entrar no imóvel se tiver cliente. Eu achei o máximo, que a escolha dele. Mas ele falou, eu não vou entrar. E aí eu falei, não, tá bom, fica tranquilo. E ele comprou o imóvel lá comigo. E o senhorzinho, o vendedor,
aceitou, foi no mercado na hora e deixou. Eu expliquei para ele também, disse, olha, é normal, tem clientes que não gostam. E eu já tive também, eu atendi casais que também falam, olha, se tem gente ainda que mora no imóvel, eu não quero ver, eu quero ver um imóvel que esteja livre. Tem isso E também. não é pela pressa da pessoa se mudar, não. É porque ela não quer. Então, assim, porque justamente tem todos esses itens pessoais, entende? Exatamente. Às vezes tu então, vai lá no dormitório, tem a foto do casal. Ninguém quer, porque tu não consegue te ver ali naquele dormitório com a foto de um outro casal. Entendeu? Daqui a pouco tu tá te separando, tu tá querendo um imóvel, tu quer uma nova vida. Então a gente tem, são várias coisas que podem atrapalhar. Então, esse neutralizar, despersonalizar é muito importante, sabe? Aí eu tô vendo que são 11 horas, você vai cair essa live. Pois é, Vamos fazer a parte 2 para poder salvar aqui. Ai, mas muito, muito, muito obrigada, Silvana. Eu realmente eu estou bem feliz assim por ter conhecido você, o teu trabalho, estou bem ansiosa para poder te indicar para os meus clientes. Ai, que bom. E espero que o pessoal tenha curtido. Não sei se, deixa eu ver se ficou algum comentário. Acho que não ficou nenhuma pergunta para trás. Eu acho que não. A Jade Make-up só é a Azuri, ele falando que funcionam com certeza essa atenção especial na venda do imóvel. É isso mesmo, Azuri. Assim como a Azuri sempre cuida lá do salão dela para atender bem o cliente, é a mesma coisa na hora da venda de um imóvel, né? Então, faz total diferença. É esse cuidado, né? Gente, é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, tá, Diane? Imagina. Seguimos parceiras aí. Além de embaixadoras, parceiras. Obrigada, um bom dia, tá? E se tiverem qualquer dúvida, pode mandar um direct, a gente acaba respondendo depois, se ficar alguma coisa. Isso mesmo. Entra ali no perfil da Silvana, vão acompanhar ela, corretor de imóveis aí, vai acompanhar ela para entender realmente a transformações aí que ela faz nos ambientes. E assim como ela diz, a gente se inspira a recomendar o trabalho para os nossos clientes. Tá, um beijo então. Um beijo. Obrigada, boa semana. Se cuidem aí. Igualmente. Tchau. Tchau.